Pessoal, vamos dar continuidade então na resolução das questões relacionadas ao tema sinônimo e antônimo, ok? Parte 5. Questão 21. Sem prejuízo para os sentidos e a correção gramatical. Então, sentidos e correção gramatical. Ou do texto, a expressão ao menos poderia ser substituída por pelo menos. Então, vamos ver lá em cima. Não se fala mais em percentual mínimo de conteúdo nacional, mas as montadoras terão de realizar no Brasil ao menos 6 de 12 etapas fabris. Terão de realizar no Brasil pelo menos 6 de 12 etapas fabris. Posso fazer essa alteração? Posso. Não teria mudança do sentido, nem prejudicaria aí a correção gramatical. Questão correta, portanto. Questão 21. Mantém-se a informação do segundo período, ao substituir o vocábulo percalços. Percalços são o quê? Dificuldades, transtornos e contratempos? Sim. Então, dificuldades, transtornos e contratempos são sinônimos à palavra percalço. Então, veja, o Amazonas sofreu percalços na área industrial, mas ganhou com a criação de gado, o café e o cultivo de frutas cítricas. O Amazonas sofreu dificuldades na área industrial, mas ganhou com a criação. Sofreu transtornos, sim. Sofreu contratempos, sim. Então, a questão poderia sim ser substituída sem maiores problemas. Então, questão correta, portanto. 23. O vocábulo reduzida tem o sentido de resumida e refere-se ao fato de a linguagem escrita ser menos prolixa que a linguagem oral. Veja, eu sempre tenho que voltar no texto e sempre, preferencialmente, eu tenho que voltar de ponto a ponto, certo? De uma pontuação do início de um período até o final dele, certo? Para entendê-lo, não conseguir, volto um pouco mais, ou até mesmo o parágrafo inteiro, ou, se for o caso, o texto, no último caso, ok? Vamos lá. Veja-se o rico acervo das leis, então, rico acervo das leis, das doutrinas romanas e das doutrinas romanas. Chegaram até nós pelo milagre da forma reduzida a texto. Então, reduzida a texto não está empregado no sentido de resumida, está no sentido de convertida a texto, transformada a texto. É igual aquele termo jurídico que hoje nós temos aí, que é reduzido a termo, significa o quê? Convertido em texto, ok? Então, está errada, portanto, a nossa questão. Questão 24, palavra soturno está sendo empregada com o sentido de solitário, abandonado, isolado. Isso aqui não teria muito sentido, não teria para onde muito fugir, certo? Então, palavra soturno, você precisava saber aí o significado. Veja que é para revisor de texto, uma área que eles requerem muito mais aí o conhecimento da língua portuguesa, porque você vai estar trabalhando constantemente, revisando aí julgados aí no STM, por exemplo, ok? Significado de soturno poderia ser o que? Tristonho, assustador ou sombrio. Então, tristonho, assustador ou sombrio. Então, a questão está incorreta, portanto, porque não tem o mesmo sentido dessas três aqui. Então, tristonho, assustador ou sombrio. Questão 25. No texto, o termo primazia, ele foi empregado, ou seja, está empregado com o sentido de, com o mesmo sentido que na frase, segundo o presidente da República, a Organização das Nações Unidas deve deter a primazia na preservação da paz e da segurança internacional. Deve deter o que? A primazia, ter como em primeiro lugar, certo? Então, teria esse sentido como prioridade, perfeito? Agora, voltando lá em cima, fica claro que a escala não poderia ser melhor ou maior do que sendo global. E é somente nesse nível que a sua
primazia e universalidade são finalmente afirmadas. Está o mesmo sentido? Está o mesmo sentido. Então, primazia tem esse sentido, em primeiro lugar, superioridade, prioridade. Questão correta, portanto, ok? E assim, terminamos aí a bateria e vamos para a próxima. Um abraço.